Olá, Luís. Olá, Como Genoveva. estás? Estou bem, obrigado. Está tudo bem contigo? Ótimo. Obrigada por estares aqui, Obrigado, em eu. companhia com o Rui Almeida. É um grande prazer poder-te entrevistar depois de estarmos em sintonia em vários projetos ao longo dos últimos anos. E hoje a nossa conversa vai ser sobre as últimas experiências antes do Covid e pós-Covid. E uma das primeiras perguntas desafiantes que te coloco é: o que é que está primeiro? É o Luís professor ou é o Luís fotógrafo? Sabes que antes do Luís professor já havia o Luís fotógrafo. Mas também não sei avaliar até que ponto é que esse fotógrafo não tinha já o professor por trás. Portanto, isto é quase em simultâneo, porque desde Uhum. sempre quis ser professor, sempre quis ensinar. E depois, mais tarde que não foi assim tão tarde, porque aos 8 anos de idade, comecei a descobrir o gosto pela fotografia, porque o meu pai gostava de fotografia. Uhum. E como começou a comprar equipamento e a estudar fotografia através de manuais que ele comprava por curiosidade, eu comecei a seguir os passos. Mas eu sempre quis ser professora. Então são Toda a vida. duas paixões que se Duas paixões. cruzam São mesmo em simultâneo. em É que simultâneo. se vai dizer, ok, tenho uma sensibilidade, tenho uma vocação para o ensino, porque tenho, ninguém me atira, foi sempre isso, uma obsessão, Uhum. mas depois sempre tive o lado da imagem e da publicidade. Porque depois, já mais tarde, na universidade, quando estava em línguas, tive uma cadeira que era Teoria da Literatura, que versava alguns aspectos da publicidade e do marketing. Uhum. E então comecei a gostar daquele universo da publicidade ligado à imagem, desenvolver a língua, a escrita, que era um dos meus gostos, à imagem, Uhum. associar ambas, e daí que depois comecei então a desenvolver. Foi na universidade que eu fiz o meu curso de fotografia, na Associação Académica dos Estudantes de Coimbra, e comecei a fazer então aí a minha primeira exposição, a interessar-me, depois a candidatar-me a concursos, depois veio a motivação de ganhar alguns concursos, entrar em exposições, começaram a vir os convites para as coletivas, depois mais tarde surgiu a primeira individual, portanto isto foi sempre concomitante, andou sempre lado a Uhum. lado. O ensino, por um lado, que é o que me dá, vamos lá, estofo para a vida, porque eu Exato. vivo, Alguma é o meu estabilidade. pão, é Exato. o ensino, mas depois tenho todo o prazer de viver com a fotografia. Uhum. Portanto, fecho a porta da sala, tenho as minhas atividades em casa ainda ligadas ao ensino, tu compreendes, mas depois tenho o prazer de fotografar, de ter a minha agenda para fotografar clientes, para fazer produções de moda, entrar em equipas que fazem fotografia, candidatar-me a concursos. Tive tempo agora durante a pandemia, como estava parado, não Uhum. podíamos fotografar, não convinha. Eu ainda fotografei algumas pessoas, mas sozinhas, portanto, sem uma Grupo. equipa, um grupo, digamos. Uhum. Eu fotografei uma ou outra, pronto. Mas não fiz produções como eu gostava. Não tive essa oportunidade, porque não podíamos. Mas tive mais tempo para editar trabalhos que eu tinha guardados e para me candidatar a Para concursos e vários a concursos. exposições. Uhum. Daí que tu tenhas estado a assistir agora nas redes sociais uma série de convites, Pedidos. porque já lá estavam as minhas candidaturas e que os jurados escolheram para expor em vários Uhum. sítios, não é? Por acaso até mais fora do que em Portugal, porque Portugal esteve mais parado, não é? E lá fora começaram a surgir mais depressa as exposições virtuais, Certo. e a mostrarem as exposições virtuais, portanto, sem a necessidade da presença. Portugal não foi tão rápido aí. Uhum. E de lá de fora têm surgido convites interessantes para participar. A semana passada estive em Berlim, agora vou estar em Copenhaga em junho, 24 de junho, mas eu não vou lá estar Exato. presencialmente, até porque não É. posso por outros motivos profissionais, não é? Ligados Uhum. ao ensino. Mas as exposições vão ser vistas e Acontecer. podem ser vistas em direto Exatamente. e é muito engraçado. É um dos benefícios desta
presença online que, no fundo, ganha um grande destaque Este universo nos últimos virtual 2 anos. foi benéfico para os artistas, porque Sim, continuamos a poder mostrar o nosso e trabalho. as redes sociais que também não nos deixaram morrer aí, não é? Nós Sim, tivemos foi. também ganhamos um outro destaque. Exatamente. Luís, associado ao ensino e à fotografia, abre-se uma janela para uma outra paixão tua, que é a viagem, certo? Com certeza este momento difícil que todos nós atravessamos a nível internacional e que nos limitou efetivamente em termos da circulação nacional e internacional, também sentiste na pele essa limitação e como é que tu geriste essa situação de não poderes viajar com tanta frequência como o fazias? Sabes que houve aqui, a pandemia trouxe-nos oportunidades interessantes que nós, com o dia-a-dia e a velocidade louca que nós vivemos, às vezes não temos tempo a parar, para observar e para pensar. E a pandemia deu-nos esta oportunidade. Reflexão. De reflexão e de parar para ver viagens, nomeadamente no YouTube, de vloggers que fazem muitas viagens, muito mais do que eu, naturalmente, e que as colocam online. E deu uma oportunidade para ver o trabalho deles, portanto, não só as viagens e os locais que são propostos, mas para ver o que é que fazem, como é que trabalham, tirar ideias. E deu-me essa oportunidade. E isto tudo ficou aqui. Tudo ficou cá. Portanto, tive a oportunidade com a pandemia de estar mais atento como observador. Percebes? E obviamente que as viagens, agora para falar no primeiro aspecto que tu focaste, as viagens para mim, desde pequeno, e tu sabes que nasci em Angola, vivi em Luanda, onde nasci até aos 15 anos, e desde aí sempre viajei. Portanto, vivia num país muito grande, como era Angola, 14 vezes maior que o nosso aqui em Portugal. Viajava com os meus pais e depois dali saímos, vinhamos cá passar férias a Portugal. E depois cá comecei a ter o gosto de ir conhecer a Europa e depois o mundo. Então, todos os anos eu organizo um grupo para viajar comigo. Viajamos para o Oriente e para o Ocidente, e nomeadamente a Europa, e vamos sempre, cada um com os seus interesses, mas eu, em primeiro lugar, o interesse foi a fotografia. E, portanto, o meu equipamento, que é bastante pesado, eu tenho que selecionar sempre o que é que levo, para não se tornar demasiado cansativo, porque fisicamente, às vezes, dá cabo de nós o material fotográfico, as lentes, o peso, a mochila que se escolhe. O que é que eu faço? Escolho então as lentes que se adaptam a cada cidade ou a cada país onde eu vou. Se há pessoas para fotografar, nomeadamente a Índia, que é um maná em povo, riqueza, para fotografar pessoas, tem que levar determinadas lentes que não levo. Se for, por exemplo, há pouco estávamos a falar de Moscovo, se for para Moscovo não vou fotografar pessoas, vou fotografar paisagens, já tenho que ter uma grande angular, diferente. Outros materiais. Umas objetivas diferentes. E o que é que eu faço? Tenho sempre então essa preocupação e chego a ter sonhos, que são pesadelos, que me esqueci de levar materiais. Luís, como é que tu sentiste em termos de reflexão pessoal, como ser humano, mas também como profissional, naturalmente, estes momentos de pandemia, especialmente os 2 confinamentos que nós atravessamos, em que tivemos, de facto, muitas limitações, inclusivamente a limitação de ter de sair do concelho onde vivemos? Ora bem, então vamos lá ver. A minha atividade profissional enquanto docente não parou. Continuei a dar as minhas aulas, tive mais tempo, uma vez que não podíamos sair, tive mais tempo, nomeadamente para conhecer a minha cidade e andar uns quilómetros a pé, tive mais tempo para refletir, mais tempo para crescer interiormente. Eu penso que as pessoas se calhar tornaram-se um bocadinho melhores com a pandemia, sabes? Porque se calhar tiveram tempo
para Parar? pensar, para parar Uhum. e pensar no que é que afinal podiam estar todos a fazer e caramba, vem uma coisa, um fator externo que nos coíbe de fazer as coisas e se calhar as pessoas pensaram que caramba, se calhar tem que mudar um bocadinho, tem que melhorar um bocadinho, mesmo como Uhum. ser. Eu acho que a pandemia também trouxe esse lado positivo. Percebes? Certo. Eu acho que não foram só aspectos negativos. Uhum. O facto de nos parar em casa permitiu-nos fazer coisas que nos dão prazer, como ler, escrever, ver mais séries no Netflix, nomeadamente, passo aqui a publicidade, mas permitiu-nos mergulhar no nosso mundo, coisa que nós, se calhar, não tínhamos muito tempo, porque nós andávamos a viver e queixávamos disso, não é? Sim, A com muito stress, viver com com muita stress, velocidade. a vida é um Uhum. turbilhão. Uhum. E não estávamos habituados àquela paragem. E eu acho que esta paragem permitiu-nos crescer. Pelo Uhum. menos eu acho que qualquer coisa em mim se transformou que me permitiu, caramba, realmente a vida que eu levava e aquela que eu agora podia estar a levar. O mesmo facto de, tu sabes, eu tinha viagens planeadas que não pude fazer para Uhum. sítios que são perigosos, fora do Exato. país, nomeadamente na Ásia, não pude fazer e valorizei aquilo que era a nossa vida, valorizei mais e aprendi a dar esse valor que se calhar no dia a dia não damos, Uhum. percebes? Mas houve 2 ou 3 coisas que realmente sentiste muita saudade de não poder, Sair, ter nomeadamente. acesso? Sair, Sair. fotografar mais, Uhum. porque caramba, tinha projetos com amigos. Meu Deus, se nós pudéssemos agora fazer isto. E já estávamos com tudo agendado, era agora nesta altura que estávamos a fazer aquele projeto. E se pudéssemos estar agora onde queríamos e tínhamos projetado agora para esta altura do ano, é óbvio que ficou tudo suspenso, mas isso permitiu-nos um amadurecimento Uhum. interior. Percebes? A doença, que tu até agora Pois, escapaste ileso, felizmente. felizmente, mas toda esta situação assustou-te? Assustou. Assustou? No início assustou, depois Hum. acabas por entrar num hábito e vais-te conformando, mas no início assustou-me. Mas Assustou-me. também te ajudou o facto de tu teres, faz parte da tua personalidade, um grande sentido de humor em relação à forma como encaras a vida e como encaras Esse, todas as situações, não é? e isso foi aquilo que eu aprendi com o meu pai, sabes? Hum, É uma defesa, é nem sempre levar as coisas demasiado a sério. demasiado a sério. Não te Não. levas muito a sério? Nem aprofundar demasiado coisas que não interessam. Hum, Nem levar-me demasiado a mim a sério. uhum. Eu acho que Solo se vive uma vez. É uma canção espanhola, nunca me esqueço deste título. A vida é só uma e nós temos que aproveitar o melhor possível. Porque Uhum, realmente os conflitos não interessam para uhum, nada, não levamos nada com eles. É evidente que às vezes é saudável nós discutirmos pontos de vista e assim, mas os conflitos não nos trazem nada de importante à vida. E acho que ter stress por coisas que nos roubam as 24 horas são importantes do dia, mesmo o descanso e o sono, não ganhamos nada com isso, hum. percebes? Mas isso é a E maturidade dos vai. 30B a falar. É. É. À medida que vamos caminhando na vida, Hum, a maturidade traz-nos esta paz e que nós vamos querendo cultivar, sim. preservar Uhum, e vivo muito bem com isso, sabes? Isso foi uma grande aprendizagem do meu pai. hum. Os meus pais ensinaram-me duas grandes lições. A minha mãe foi a sensibilidade para observar o que nos rodeia. Uhum. E foi aí que eu fui buscar na fotografia tudo, Essa até os sensibilidade. cheiros que eu não consigo passar pela, não Uhum. é? Há sensações que nós não conseguimos passar pela Exato. imagem, porque ela Uhum. é estática, mas devo-te dizer que a primeira vez que eu fui aos Açores, resolvi ligar para a minha mãe, porque estava a fazer fotografia no chão e começou a exalar-se do solo um cheiro a Enxofre? hortelã. Ah, hortelã. A hortelã, Uhum. e eu estava num sítio absolutamente natural, quer dizer, era impossível. E começaram a vir aromas, e eu lembrei-me da minha mãe, porque estava a fotografar, Uhum. e na composição que eu estava a fazer, e aí já é a influência do meu pai, a composição e a técnica e o rigor, digamos, da engenharia da imagem, fui ligar à minha mãe, oh mãe, não imagino o que eu estou a sentir agora, estou a sentir aqui a sua presença daquilo que me ensinou na vida, do Uhum. observar as cores, os cheiros,
Ver como é que a natureza está à nossa volta. E quando nós viajávamos, a minha mãe chamava a atenção para isso. Para esses detalhes. Repara naquela árvore, repara nas nuvens como elas estão, agora vê as cores do céu, vê aquelas nuances. E ela que era incrível em termos de cor, e o meu pai era daltónico. E o meu pai era, lá está, a boa disposição, o não ligar a grandes pormenores, e o viver bem a vida, e o gostar da fotografia, e deixou-me essa influência. E a minha mãe, todo o lado da sensibilidade, sabes? Em suma, a minha mãe passa-me a experiência daquilo que é as vivências e a sensibilidade para a fotografia, e o meu pai passa-me o lado técnico, e passa-me ao lado do saber viver, e o sentido do humor. Viver, o sentido do humor e o de estar bem com a vida, e a minha mãe o rigor. Portanto, eu ando a caminhar na fotografia com uma sensibilidade que eu desenvolvo por educação, a inspiração e dos algum dois, rigor dos dois. É curioso. Sinto muito essa presença. Os meus pais já não existem há uns aninhos, mas eles existem sempre dentro de nós, e deixam-nos esta influência naquilo que nós fazemos, em tudo o que fazemos. E se calhar esta forma de estar na pandemia também, não é se calhar, é que é mesmo, tem a ver com isso, com aquilo que nós trazemos na nossa bagagem cultural familiar, sabes? Portanto, eu estive bem durante a pandemia, felizmente com saúde, com receios e com muito respeito, porque às vezes é mais o respeito do que o medo. Exato. Como tinham os nossos descobridores em relação ao mar, não é? Quando foram pelo século XVI fora. E acho que me salvei por isso. Por ter algum receio e cuidados, e por respeitar e ter cuidados, mas também por saber viver e aproveitar os meus dias muito bem, fazer aquilo que eu gostava e projetar aquilo que eu vou querer fazer quando tudo voltar ao normal. O que é que eu vou voltar a fazer, o que é que eu posso melhorar aqui e ali, e pronto, e isto é um crescendo, não é? É um crescendo, e acho que a pandemia nos permitiu isto. Permitiu-nos tempo para refletir, para amadurecer e para aprender a valorizar o que temos. O que não valorizávamos porque andávamos a uma velocidade muito excessiva. Como artista com longo processo de experiências em várias áreas que se cruzam, e neste contexto continuamos a viver da pandemia, que mensagem de esperança é que tu podes passar às gerações mais jovens, especialmente na área mais artística que é a tua área como fotógrafo? Olha, sobretudo eu tenho esperança neles, porque eu convivo com muitos jovens. Eu tenho 38 anos de carreira como docente e eu tenho visto um progresso muito grande naquilo que são as expectativas deles. Curiosamente, eles estão hoje muito apaixonados pelas tecnologias. Aquilo que são as profissões que eles sonham, que eles ambicionam ser, não são as profissões de há 10 anos. Curiosamente, ninguém aponta a querer ser professor. Acho que é uma classe que está em vias de extinção. Daqui a uns 20 anos, se calhar, não temos professores. E vamos ser substituídos pela tecnologia. Aulas online, nomeadamente. Eles vão surpreender-nos. Eles não têm algumas competências que nós tínhamos na idade, mas estamos a falar de uma geração muito anterior, mas têm outras que me surpreendem. Têm uma capacidade para resolver problemas técnicos e tecnológicos que nós não temos. Manuseiam qualquer equipamento com muita agilidade, uma agilidade e não sabem ensinar. Eles sabem por intuição, mas não são capazes de parar para fazer mais devagar, não têm paciência para ensinar a fazer. Solucionam. Eu é que tenho esperança neles. Luís, será que faz sentido em 2021 e em função da fase que estamos a passar, falar em fama e sucesso do mundo artístico, ou todas estas questões que eram largamente analisadas e nós inclusivamente trabalhamos juntos num projeto de fama e sucesso antes do Covid, e nessa fase houve várias discussões em torno da temática. Será que continua a fazer sentido ou a nossa
o nosso foco hoje é claramente distinto. Faz sempre sentido, sabes porquê? Porque eh, tanto a fama como o sucesso é algo que contribui para a nossa felicidade, não é? Uhum, Porque se tu tiveres sucesso, tu és uma pessoa feliz. uhum, E o facto de teres fama por teres sucesso pode ainda contribuir mais para essa felicidade que é a realização pessoal. certo. Porque tu queres atingir uma determinada meta. Se ela for atingida com sucesso, és uma mulher feliz. Uhum, Mas se, para além disso, ainda tiveres algo externo, que é a fama, que é, o que é que mede a fama? É o público. O sucesso pode ser analisado por ti próprio e é uma realização pessoal, estás satisfeita. E nós precisamos sempre disso, como seres humanos, independentemente de pandemia ou fora de pandemia. E a fama vem juntamente ou não e vai contribuir para essa nossa felicidade. Portanto, o que eu penso, no fundo, é que todos nós temos que ser felizes. E se tivermos sucesso, somos mais. E se calhar, não quer dizer se formos famosos. Porque isso para mim não importa muito ser famoso. uhum, Repara que muitos artistas têm sucumbido à fama, porque não conseguem conviver com ela. E a vida acaba por se tornar um fracasso. Porque exato. quantos artistas nós temos perdido porque se consomem por substâncias, não é? Por diversos motivos, por suicídio mesmo, Suicídio porque não também. aguentam a fama, o peso da fama, não é? Uhum, Porque querem até esconder-se da fama, porque às vezes a fama arrasta-nos para. Não é propriamente a fama que se calhar nos deve interessar como artistas, mas o uhum. sucesso. O sermos reconhecidos, muito bem, mas o termos realização pessoal. Portanto, Mas isto, aqui, cruzando com a fase que estamos a atravessar, em que o grande foco é ter ou não ter saúde, e efetivamente, se tu não a tens, também não estarás bem para realizar o que quer que seja, sim, não é? e isso é sempre. Vamos lá ver. Eu acho que a saúde não tem diretamente a ver, tem diretamente a ver com a felicidade, Uhum, certo? certo. Mas tu podes perder momentaneamente a saúde porque foste vítima de um vírus, mas continuas a ter sucesso naquilo que fazes. Uhum, Portanto, nós continuamos a precisar de ter sucesso. Agora, o que nos pode toldar completamente o sucesso é termos um problema de saúde que é vital e que implica a continuidade da nossa vida. capacidade ou Aí incapacidade tu também. sentes-te destruída, não é? Uhum, Agora, um indivíduo que tenha sido apanhado pelo Covid terá o seu momento de infelicidade, mas ele pode ser um indivíduo bem-sucedido, pode ser um grande artista e vai continuar a ser, porque as coisas vão decorrer bem, há de ficar bem e logo voltará à sua vida normal e vai continuar a desenvolver, porque estas coisas felizmente estão controladas e hoje há um problema no mundo, mas ele há de ser controlado, não é? E vamos voltar a ser felizes, com sucesso, e se for com fama, pelo menos com melhor, relativa fama, melhor, porque melhor. ainda temos mais valias daí, não é? Lucramos mais, porque a Uhum. fama lá está, é o público que nos vai reconhecer, não é? E o público Basicamente, é um elemento muito importante é, para ti? é, é, Hum, é, porque é. no fundo por isso é que nós partilhamos com o público nas redes sociais o nosso trabalho. É também para, no fundo, pedirmos Termos um o certo retorno? aplauso, um retorno, Hum, termos feedback, seja de que tipo for, porque nos faz bem ao ego receber esse feedback. não deixa de Eh, ser alguma vaidade, Tem sempre o tem lado, sempre todo o artista tem o esse seu lado lado vaidoso. egocêntrico, tem Sim, que o ter, seu lado. faz parte, percebes? Uhum, Porque só o facto de se expor já pode ser interpretado como uma vaidade, não é? uhum. O facto de tu gostares de expor-te a ti ou a expor o teu trabalho conduz um bocadinho ao lado da vaidade, mas no fundo o artista trabalha para quem? Não é só para si, Para é si. também para mostrar aos outros. Uhum. Também gosta de mostrar porque ele precisa do aplauso, É, não e no é? fundo a arte é uma forma de comunicação, Que como outras, eu não é? acho que é assim, nós fotógrafos e cineastas até temos convivido. Eu acho que quem viveu e conviveu pior com o Covid foram os atores do palco, os atores, os do teatro, porque precisam dos aplausos para sobreviver. Uhum. E tu has de reparar que eles falaram bastante sobre isto, o facto de não poderem levar à cena as suas peças e não poderem receber o aplauso do público, no fundo é um ganha-pão.
não é? Aquilo faz-lhes bem à alma. Lá está, é a tal felicidade, a satisfação pessoal, a realização. Eu acho que esses é que foram os que sofreram mais. Foram os atores do palco, os do teatro. E os artistas, os da dança, os da canção, aqueles que vivem do aplauso direto, palco, público. Estes é que tiveram mais problemas. Agora, uma pessoa que trabalha com fotografia não tem um público a assistir. Portanto, e nós podemos continuar a expor o nosso trabalho nas redes sociais. Portanto, a ovação continuou, digamos, metaforicamente. O aplauso está lá na mesma. Basta que as pessoas comentem e nos afaguem o ego. Agora, os outros é que estavam, acho que foram os que sofreram mais, os artistas de palco. Luís Lobo, vamos para uma última pergunta. E a questão que te coloco é: qual é o próximo projeto que vais abraçar? Já está pensado? Já está definido? Sabes que os meus projetos vão surgindo um pouco à medida das oportunidades. Surge uma ideia, ok, projeto, daqui a 15 dias, daqui a um mês, eu funciono assim. Não gosto de ter viagens, sim, programas com muita antecedência. Mas em termos de fotografia, gosto que as coisas sejam relativamente espontâneas. Portanto, surge uma oportunidade, surge uma data, surge uma luz, surge aquele mês essencial para fazer aquela fotografia. E depois tenho umas pessoas para fotografar. E tu sabes. Tenho uns projetos, tenho umas pessoas para fotografar, temos que escolher o local, a altura certa, a altura ideal. Pessoas com calendários muito. E os meus projetos são assim, para saborear as coisas com calma. Vamos lá, se calhar agora para a semana tenho outro projeto. Por acaso até tinha e acabei por mudar. Alterar. Porque vou para um sítio que não estava à espera de repente e em 15 dias resolvo ir para um sítio e era para estar noutro, a fazer um projeto fotográfico. Acabou por ser adiado. Mas essa imprevisibilidade, tu também gostas desse... É isso que eu gosto. Ali sempre no fio da navalha. Sim. Vindo um trabalho que não esperava, em 8 dias convidaram-me para fazer um trabalho sobre noivas, para uma loja de noivas, e fiz o trabalho e em 15 dias não estava à espera de o fazer. E fiz e apresentei e está concluído. É uma das últimos. Tuas temáticas preferidas, a área retrato. Da moda? Moda, retrato. Moda, retrato. Fotografar pessoas. Eu gosto de fotografar pessoas. Gosto das minhas viagens de fotografar os cenários, sim senhor, mas não é tanto isso que me puxa, que me motiva. São pessoas. Desde miúdo, lá vai, a influência do meu pai. Fotografar pessoas. Gosto imenso de rostos, gosto de busto. Luís Lobo Henriques, muito obrigada por esta conversa tão natural e tão espontânea e pela tua partilha. E efetivamente desejo que esta pandemia não seja nunca um entrave aos nossos processos criativos e artísticos, e que efetivamente seja dentro de um contexto menos bom, haja sempre força, energia e o sentido de humor para continuarmos os nossos trabalhos artísticos. Obrigado, Obrigada. Foi uma honra o teu convite. Muito obrigada. Obrigado. E agora esqueci da pergunta que estava. Era a segunda. E a minha mãe, todo o lado da sensibilidade, sabes? Sim. E isto, agora de repente, esqueci-me. Portanto, na pergunta tu disseste-me, estavas-me a falar em... Vamos cortar aqui. Na pergunta tu estavas-me a falar, agora queria ligar aí.